Os elementos da comunicação visual e do design são aqueles elementos básicos que a gente tem para trabalhar com a comunicação visual, como o ponto, a linha, os planos, os volumes, texturas, cores. A partir desses elementos, juntando, combinando e criando contrastes entre eles, a gente trabalha as composições, as imagens, se constrói ideias, se transmite significados, emoções. Mas cada um desses elementos tem um potencial e pode ser super significativo, mesmo de forma isolada. E os estudos, quando a gente começa a observar esses elementos em composições mais simples, a gente começa a entender como cada um deles funciona. É muito importante esse aprofundamento do olhar em relação a esses elementos básicos, que é o que a gente tem para trabalhar. Então vamos olhar um pouquinho sobre cada um deles. Existem estudos muito interessantes sobre isso, existem muitas pesquisas, muitos autores que falam sobre esses elementos, e a gente vai falar de forma reduzida do poder de cada um deles. O ponto. O ponto é o elemento mais básico da comunicação visual, né? E ele é sempre muito atrativo. O ponto não precisa ser uma bolinha redondinha, o ponto pode ser um quadradinho, uma forma qualquer que se destaca em relação a um espaço muito maior vazio na volta dele. Então o ponto é um ponto de atração. O olho sempre se direciona para essa imagem. E ela é estática, ela atrai para si, para sua profundidade. Ele é um elemento que marca uma superfície. Às vezes ele parece uma saliência, às vezes ele aparece um furo na superfície, mas ele fica marcado. Ele chama a atenção, ele atrai o olhar. E ele pode ser usado de forma isolada, um pontinho vai atrair muita atenção, mas ele também pode ser usado em composições que vão criando texturas e mesmo composições muito mais complexas, como foi usada no pontilhismo, no impressionismo e na própria impressão, que é formada, quando a gente pensa em imagens impressas, ela é formada por pontinhos de cores básicas, né? A gente trabalha na impressora com as 3 cores primárias, por exemplo, e de longe a gente vê as outras cores todas, porque a gente não percebe cada pontinho. Quando a gente amplia, como fazia a pop art, nesse trabalho, por exemplo, a gente revela que esses pontinhos são a essência da imagem. Assim como um pixel também, numa imagem digital, pode ser considerado um conjunto de pontos. E na arte, o uso do ponto para construir imagens é muito utilizado. Esse trabalho do Vicky Muniz. Essa artista também, a Kusama, tem trabalhos que valoriza muito esse elemento, né? Isso eu acho interessante que ela se coloca no meio do trabalho e é explorado pelo design. O trabalho dela ganhou um destaque muito grande, mas ela dá um valor muito grande a esse elemento. No design também a gente encontra objetos que valorizam, que exploram o ponto e as suas texturas, as suas possibilidades, porque ele é realmente um objeto, um elemento do design muito, muito forte, muito atrativo. Eu achei legal essa estratégia usada no aeroporto de Amsterdã, que os caras fizeram o seguinte: pintaram uma mosquinha, isso aqui, em cada mictório do aeroporto. Isso porque quando as pessoas veem um ponto, ele atrai tanto a atenção que eles miram naquele ponto. Essa mosquinha, esse desenhozinho aqui, diminuiu em 80% os respingos de xixi nos banheiros do aeroporto. Olha como é um uso inteligente, né, estratégico do uso da atração visual que o ponto nos provoca. A linha é outro elemento básico da comunicação visual, e a linha, por exemplo, um ponto em movimento desenha uma linha. A linha não tem aquela forma estática do ponto. A linha é dinâmica, ela está sempre conduzindo o nosso olhar, ela está sempre indicando uma direção, um caminho. Por isso que a linha é uma forma considerada uma forma dinâmica.
Donis Dondes coloca que a linha, a natureza linear e fluida da linha reforça a liberdade de experimentação. Contudo, apesar de sua flexibilidade e liberdade, a linha não é vaga, é decisiva, tem propósito e direção. Vai para algum lugar, faz algo de definitivo. Eu acho bonita essa citação, acho bonito esse texto dela, né? Porque a linha pode ser uma linha pontilhada, tracejada, grossa, fina, reta, ondulada, mas ela sempre conduz, ela sempre direciona, ela é sempre definidora, ela vai para algum lugar. Acho bonita essa expressão assim. Quando a gente pensa na linha, muitas vezes a gente pensa na linha como o contorno de um desenho. Mas a linha pode ser explorada de uma forma muito mais rica, né? Ela aqui é um exemplo de um desenho em que a linha é o próprio desenho, não tem contorno, a linha aqui já indica uma direção. Ela também pode ser usada, esse aqui também, né, uma linha, ela também pode ser usada para construir texturas, criar claros e escuros, relevos. Não tem o contorno do desenho, né? O desenho é feito de linhas, nesse exemplo. E na arte, claro, vamos ver alguns trabalhos de arte que usam a linha como principal elemento. Esse trabalho é muito interessante, que ele usa uma linha curva, mas a sombra dela é uma palavra, mínimo. Esse trabalho também mostra como as linhas transformam o ambiente, transformam o espaço. E o artista fez alguns trabalhos gigantescos, né, que tomam conta do espaço, mas a gente pode perceber que, dependendo do tipo de linha, a gente vai ter uma sensação bem diferente. Esse trabalho aqui também é o trabalho dele, do Gomer, e parece uma imagem digital, né? Mas ele são linhas mesmo, é um espaço físico de uma galeria. E esse aqui, completamente diferente, com linhas curvas. Então, realmente, a linha é muito potente para se explorar ela como principal elemento numa composição visual. Depois da linha, a gente pode ver a linha, se a gente deslocar uma linha, ela vai gerar um plano, uma superfície. E a superfície pode ser explorada de forma, planos de cores, pode ser explorado de forma realista, né, fazendo um desenho, representando uma imagem conhecida, ou de forma abstrata, mas ela vai ter sempre esse poder de provocar algumas sensações específicas no observador. E a Bauhaus, que era aquela escola de design da Alemanha, que envolveu vários artistas modernos na época entre as guerras, eles tinham um curso básico que valorizava muito o estudo dessas formas básicas e das cores, das texturas, desses elementos básicos. Antes de definir uma área de aprofundamento, os estudantes aprofundavam seu conhecimento em relação a essas formas e os pesquisadores, os professores, estudavam muito como a gente percebe as influências de cada elemento. E aí a gente pode ver nesses estudos que o quadrado, por exemplo, é uma forma estável, parece que ele está apoiado, ele sempre transmite uma ideia de segurança, de uma coisa estável, forte, é o quadrado. Já o triângulo tem sempre uma direção. O triângulo sempre aponta para algum lugar, né? Ele sempre conduz o olhar para alguma direção. Por exemplo, esse triângulo aponta para cima. E o círculo, ele tem um movimento também, mas é um movimento diferente. É um movimento cíclico. Ele conduz o olhar para esse giro. Né? A Bauhaus explorava muito essas formas básicas, sejam nos objetos, nas composições, nas tapeçarias, na tipografia, e até hoje é uma influência importante para o design e para a arte. Aqui é um exemplo de como o círculo, né, dá uma ideia de movimento, uma forma cíclica já conduz o olhar para esse movimento.
E aí a gente pode usar esses elementos básicos em composições mais variadas, sejam abstratas ou seja só uma forma plana que conduz a um significado mais direto. Outro elemento básico da composição é o volume. O volume ou o espaço. Não é? Pode ser um objeto, um espaço, ou o próprio espaço pode ser tratado a partir da profundidade, representar a profundidade. E isso pode conduzir o olhar do observador para fora da imagem, né, para imaginar outras coisas que estão além do que a gente está vendo. E a gente cria, né, o que vem de lá, a gente imagina as possibilidades. Ele é muito potente para esse tipo de situação. Outro elemento importantíssimo, é um dos mais expressivos, é um dos mais fortes na influência do observador, são as cores. As cores são capazes de fazer o observador tomar decisões importantes, ela pode servir para criar uma sensação em relação a um tema, uma sensação positiva ou negativa. Ele aqui serve para fazer uma crítica, né? O artista, que é o Marco Evaristi, fez uma expedição na Groenlândia e pintou esse iceberg de vermelho, com uma tinta ecológica, que ia se degradar naturalmente. Mas o impacto visual desse trabalho é uma crítica potente, né? Então, assim, as cores realmente precisam ser trabalhadas e é um dos elementos mais complexos no estudo das cores, porque influencia muitas, tem uns aspectos psicológicos, tem os aspectos culturais, tem os aspectos físicos da luz que nos influenciam, e é um dos elementos que precisam ser aprofundados os estudos para ser usado de uma forma realmente adequada e não estereotipada, porque ela é muito potente. Esse pôster, se ele fosse colorido, ele não daria essa sensação de desgraça, ele poderia ser uma escultura no meio de construção, mas se ele tem esse tom assim, esverdeado, amarelado, ele já dá uma ideia de que estamos tratando de uma coisa da degradação, de uma coisa trágica. E outro elemento importantíssimo é a textura. A textura pode mudar completamente um significado, né? Esse papel higiênico não é um papel higiênico, é uma lixa. Então ele conduz a um significado completamente diferente, né? Só relacionando, por exemplo, essa área externa e interna. A textura interna, com essa foto mostra, né, que o interior é liso, é suave, coisa clara. Já aquela textura já se vê assim, é o que está na rua, é o outro lado, já é uma coisa mais densa, mais perigosa. Quando a gente trabalha com a textura, muitos elementos podem ser combinados para dar essa sensação. A textura pode dar uma ideia de conforto e até uma ideia de uma coisa agressiva, fria, agressiva, provocante. E a textura pode ser feita com vários elementos. Mas quando a gente começa a combinar esses elementos, aí a gente começa a falar já de técnicas visuais, que são, a principal delas é o contraste. Aqui a gente está vendo um contraste de uma pele delicada com uma pele áspera. E vai se trabalhando com diferentes técnicas visuais que podem ser muito variadas, né, e muito instigantes a partir desses elementos básicos da comunicação visual.